Oi, queridos alunos, vamos começar com uma aula de matemática agora. Nessa primeira aula, nós vamos fazer a correção das atividades que eu mandei, que são aquelas atividades na folha, das multiplicações, e depois nós vamos fazer a correção também das atividades do livro, tá? E no próximo vídeo eu explicarei mais uma parte do nosso conteúdo desse capítulo 3, que é multiplicando e dividindo, e vocês farão novas atividades, tá bom? Então, peguem agora, por gentileza, o caderno de vocês para que começamos a correção das atividades. Vamos embora estudar? E aí, gente, a primeira correção são as atividades da folha, né, a matriz. E eram multiplicações muito tranquilas, que eu espero que vocês tenham acertado todas, tá? E aí nós vamos fazer a correção utilizando a forma mais fácil, que é a do algoritmo formal, tá? Então, vocês já estão acostumados a fazer esse tipo de operação, então nós só vamos conferir os resultados, combinado? Então, vamos lá. 8 vezes 34. 8 vezes 4, 32, vão 3. 8 vezes 3, 24. Somos 3, 27. Resposta, 272. 3 vezes 46. 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 3 vezes 4, 12. Com 1, 13. Resposta, 138. 4 vezes 56. 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 5, 20. Soma 2, 22. Resposta, 224. 2 vezes 65. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 6, 12. Com 1, 13. 5 vezes 23. 5 vezes 3, 15. Vai 1. 5 vezes 2, 10. Com 1, 11. Resposta, 115. 6 vezes 26. 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15, tá? E aí, gente, vamos aproveitar para relembrar uma coisa. Nós precisamos de saber a tabuada aqui, ó. Tem que estar na minha cabeça, já na ponta da língua, para eu poder conseguir realizar essas atividades, tá? Da agora para frente, nós vamos ter que saber essa tabuada, assim, certinho. Então, a minha sugestão é que todos os dias vocês estudem um pouco a tabuada, tá? A tabuada é estudo mesmo, é resolver continhas todos os dias, para poder não esquecer, tá bom? Os fatos. 5 vezes 22. 5 vezes 2, 10, vão 1. 5 vezes 2, de novo, 10, com 1, 11. Resposta, 110. 8 vezes 42. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 4, 32, com 1, 33. 7 vezes 43. 7 vezes 3, 21, vão 2. 7 vezes 4, 28, com 2, 30. Resposta, 301. 3 vezes 67. 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 6, 18, com 2, 20. 8 vezes 25. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 2, 16, com 4, 20. 200 a resposta. 6 vezes 32. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 3, 18, com 1, 19. Resposta, 192. Então, observem, se for necessário, para esse slide, confere todas as continhas que vocês fizeram, tá? Vou esperar um minutinho para vocês conferirem, para a gente passar para as próximas contas, tá? Aproveitando para poder relembrar, sempre deu certinho do lado. Confira para ver se não esqueceu de conferir nenhuma operação, tá? Próximo. 9 vezes 33. 9 vezes 3, 27, vão 2. 9 vezes 3, 27 de novo, com 2, 29. Resposta, 297. 3 vezes 26. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. 4 vezes 33. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 3, 12, com 1, 13.
7 vezes 24. 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes 2, 14, com 2, 16. 5 vezes 25. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. Resposta, 125. 7 vezes 45. 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 4, 28, com 3, 31, tá? Lembrando, gente, que nós vimos que na multiplicação, a gente lê de baixo para cima, né? E aí a gente multiplica as unidades e depois o que não couber aqui de unidade, o que for dezena, vai lá para cima na dezena. E quando a gente multiplicar pelas dezenas, nós vamos somar, tá? Por isso que eu já estou fazendo direto, porque vocês já sabem isso. Nós já estamos acostumados a fazer essas operações, tá bom? 5 vezes 65. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 6, 30, com 2, 32. Resposta, 325. 4 vezes 23. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 2, 8, com 1, 9. Resposta, 92. 7 vezes 34. 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes 3, 21, com 2, 23. Resposta, 238. 6 vezes 54. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 5, 30, com 2, 32. Resposta, 324. 8 vezes 55. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 5, 40, com mais 4, 44. Resposta, 440. 2 vezes 68. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 6, 12, com 1, 13. Resposta, 136. Vocês viram, gente, que eu coloquei de vermelho bem pequenininho aqui, ó, as dezenas que nós tivemos que elevar lá para o número que está nas dezenas, que nós estamos multiplicando, tá bom? Mais uma vez, confiram. Quem imprimiu a folha, espero que tenha colorido esse gatinho aí bem caprichado, tá? Quem não imprimiu, que quisesse ter desenhado o gatinho, também não teria problema, tá bom? Agora, nós vamos fazer a correção lá da página 83, do problema não é problema, tá? E aí, gente, nós vamos ver o seguinte, nós tínhamos um quadro e tava falando assim, ó, este quadro é um verdadeiro mistério. Os números e os símbolos estão relacionados por meio da multiplicação. Os símbolos substituem os números, então você deverá atribuir o valor correto a cada símbolo. À medida que for descobrindo os valores, faça o registro no quadro e nas colunas. E como que a gente tinha que fazer? Na última aula, antes de eu pedir para vocês realizarem essa atividade, eu expliquei para vocês o seguinte. Nós temos que multiplicar as colunas pelas linhas, tá? E aí nós vamos descobrindo os números a partir das multiplicações ou da operação contrária, que é a divisão, né? Por exemplo, aqui nesse primeiro símbolo que parece um solzinho, nós teríamos esse símbolo multiplicado por 6 é igual a 18. E aí nós teríamos que lembrar, olha, qual número que multiplicado por 6 vai dar 18? Só pode ser o numeral 3. Então, a gente já descobriu que o solzinho vale 3. Então, se a gente descobrir o valor do sol, a gente consegue descobrir alguns valores aqui, né? E aí nós vamos completando essas colunas, olha. 3 vezes 6 é 18. 3 vezes 4 é 12. Então, tava correto, né? A gente conseguiu desvendar que aqui era 3. Se eu faço aqui 3 vezes quadrado, um símbolo vezes o outro, eu não consigo descobrir. Então, por enquanto, a gente não consegue descobrir aqui ainda. E aqui, ó, 3 vezes coração, também não consigo descobrir. Agora, eu já sei que aqui é 3, olha. 3 vezes 8, que é o último número, isso. 3 vezes 8, a gente já pode colocar que esse símbolozinho aqui, ó, é o 24. Ô, gente, o meu tá um pouquinho claro, por isso que eu tô tentando enxergar, tá? Parece uma bolinha, não, uma bolinha não. Eu não sei que símbolo, falar pra vocês que símbolo exatamente é esse, mas ele tá aqui embaixo, ó. E aí a gente já pode colocar que ele é 24, nós já descobrimos o solzinho também que vale 3.
tá? Então, vamos achar o solzinho aqui embaixo, já descobrimos que ele vale 3. E aí, nós teríamos que completar todo o quadro dessa maneira. Então, vamos lá, olha. 8 vezes 6 é 48. Então, vamos lá no símbolozinho, vamos completar com 48. 8 vezes 4, 32. 8 vezes o quadrado, não sabemos. Então, não tem como a gente responder aqui. 8 vezes o coração, também não sabemos. Agora, 8 vezes 8, a gente sabe que é 64. Então, a gente consegue completar desvendar outro mistério do quadro. E aí, agora, nós vamos conseguir desvendar o mistério do coração. Olha, qual o número, né? Coração multiplicado por 6, que vai dar 30. Qual o número que eu tenho que eu multiplico por 6, que o resultado é 30? É só a gente fazer a operação contrária, né? 30 dividido por 6 é quanto? É 5. Então, o coração vale 5. Então, a gente já pode colocar aqui em cima, ó, que o coração vale 5. Então, eu tenho 5 vezes 6 é 30. 5 vezes 4 é 20. Então, a gente vai achar esse símbolozinho aqui, ó, e colocar o numeral 20. 5 vezes o coração, nós já descobrimos que vale 5 também. Então, 5 vezes 5 é 25. Então, esse símbolozinho aqui, ó, vale 25. E aqui, 5 vezes 8 é igual a 40. Então, eu já descobri que essa meia-lua vale 40. Então, esta meia-lua aqui também, ó, vai valer 40. Então, a gente descobriu 2 mistérios aqui. A meia-lua vale 40, tá? Então, nós já descobrimos que aqui vale 3. Aqui já tinha o número 8, aqui vale 5. Então, aqui também vale 5, né? Então, vamos para outro número agora, olha. Eu tenho aqui o 2, né? 2 vezes 6 é 12, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes o quadrado, a gente não sabe qual que é o valor do quadrado ainda. 2 vezes o quadrado, então a gente não consegue descobrir aqui. Aqui a gente já sabe que é 5, então 2 vezes o 5 é 10. Então, esse símbolozinho aqui, ó, que esse segundo aqui vale 10, tá? Então, esse símbolozinho vale 10. 2 vezes 8, 16. Então, ok, tá? Agora, esse outro símbolozinho aqui parece um pedacinho de pizza, né? Pedaço de pizza vezes 6 vai dar esse, parece uma estrelinha. A gente também não consegue descobrir ainda. Agora, pedaço de pizza, minha setinha, desculpa. Pedaço de pizza vezes 4 vai ser igual a 36. Qual o número que multiplicado por 4 dá 36? Vamos fazer a operação inversa. 36 dividido por 4 é 9. Então, a resposta aqui é 9. Então, aqui, ó, 9 vezes 6, o valor da estrelinha vai ser quanto? 54. 9 vezes 4, 36. 9 vezes quadradinho, a gente consegue saber? A gente não consegue saber ainda. Agora, 9 vezes coração, que é 5. 9 vezes 5, a gente vai ter o valor desse símbolo aqui, ó. 9, cadê esse símbolo? 9 vezes 5, que é 45. Olha o símbolozinho aqui. 9 vezes 8, nós vamos ter esse valor aqui. Esse símbolozinho aqui, que é o 72, tá bom? Então, a gente já foi desvendando alguns mistérios, tá? 6 vezes 6, esse símbolo aqui, 36. 6 vezes 4, 24. 6 vezes o quadrado, a gente não sabe ainda, né? E aí, gente, vamos tentar descobrir o quadrado? Vamos ver quais os números que a gente já descobriu aqui, que a gente consegue descobrir qual que é o valor do quadrado, ó. Aqui, no quadrado, a gente só tem esse número 35. Então, algum número multiplicado por coração, né? Não, o coração multiplicado pelo quadrado vai dar 35. Nós já descobrimos que o coração vale quanto? O coração vale 5, não é isso mesmo? Coração vale 5, tô só conferindo o que eu fiz aqui. O coração vale 5, então 35 dividido por 5, eu vou ter a resposta do quadrado. Então, o quadrado vale quanto? O quadrado vale 7, tá? Então, aqui, ó, 6 vezes 7, a balinha vai ter o valor de 42, tá? 6 vezes 5, que a gente já descobriu aqui, é 30, tá certinho. 6 vezes 8, quanto que vai valer essa estrelinha dentro do círculo? 48, tá?
Então, vocês tinham que fazer todas essas contas para poder ir descobrindo. Eu vou pedir para vocês conferirem agora todos os números, os símbolos e os números que estão aqui. Eu vou falando para vocês na ordem que está aqui, tá? 40, 25, 10, 45, 7, 9, 48, 54, 24, 36, 3, 63, 42, 5, 15, 32, 20, 7, 21, 56, 14 e 64. E aí eu vou mostrar pra vocês, olha, o meu, gente, tá todo escrito, né? E eu fiz a caneta, então não teve nem como apagar. Vocês podiam ir fazendo assim para poder completar o quadro de vocês, tá? O símbolo de vocês, tá bom? Confiram aí, deem certinho pra gente poder passar para a próxima página que eu pedi vocês para fazerem, que é a página do antes de seguir, né? Lá na página 84. No antes de seguir, gente, estava falando assim. Número 1. Resolva as seguintes operações usando soma de parcelas e depois usando o algoritmo convencional da multiplicação. Então, vocês vão ver que vocês tinham que resolver utilizando ou soma de parcelas ou algoritmo formal, tá? Vocês poderiam fazer com essas duas opções. A primeira estava pedindo com soma de parcelas, então a gente tinha que somar 47 mais 47 mais 47. E quando eu somo 7 mais 7, eu tenho 14, com mais 7, 21, vão 2, 2 mais 4, 6 mais 4, 10 com 4, 14. Então, resposta 141. Na letra C, eu fiz do lado, tá, gente? No próximo slide vai ter a B e a D, tá? A letra C era 6 vezes 22. Então, eu tenho 6 vezes 2, que é 12. E aí, eu coloco as dezenas em cima das dezenas, vai 1. 6 vezes 2, 12, com 1, 13. Então, eu tenho 132, tá? Próxima atividade. 38 mais 38 mais 38 mais 38. Então, eu tenho que somar o 38 4 vezes. Então, eu tenho 8 mais 8, 16, com 8, 24, com mais 8, 32, vão 3. 3 vezes 3, 3 mais 3, 6, com 3, 12, com 3, 15, 3 mais 3, 6, com 3, 9, com 3, 12, com 3, 15, que vai dar 152, tá? 9 vezes 13, 9 vezes 3, 27, vão 2, 9 vezes 1, 9, com 2, 11, tá? E aí, gente, vocês poderiam fazer assim, né, com a soma das parcelas, e aqui ao lado ter colocado 47 vezes 3, que daria a mesma resposta para vocês tirarem a prova. Esse daqui vocês poderiam ter repetido 22 6 vezes também para tirar a prova e ver que vai dar o mesmo resultado. Nesse próximo, ter colocado 38, né, 4 vezes 38 aqui do lado também, verificado que daria o mesmo resultado. E aqui ter somado 13, 9 vezes, né, ou 13 vezes o 9, mas era mais fácil colocar 9 vezes o numeral 13 e somar, tá bom? A número 2 estava falando assim, olha, usando a decomposição, faça as multiplicações e em seguida resolva cada uma delas. Olha, o que nós tínhamos que fazer aqui? Nós tínhamos que multiplicar primeiro, olha, 4 vezes as unidades, né? O 4 é o número que está multiplicando o restante, né? Então, 4 vezes 6, que é o primeiro número, que é o número que está nas unidades, 4 vezes 6 eu tenho 24, então eu tinha que completar aqui com 6. Agora, se eu estou fazendo decomposição, eu vou multiplicar as dezenas. E aí nós vamos observar o seguinte, eu não multiplico 4 somente por 2, não, porque o 2 aqui é o valor absoluto. Então, se eu estou decompondo o número, eu tenho que usar o valor relativo. Então, é 4 vezes o 20, porque o 2 vale 20. Então, eu vou ter 80. Se eu somar 24 com 80, eu tenho 104, que é a resposta dessa multiplicação, tá bom? Próximo número, eu tenho 7 vezes 2, que é 14,
né, que é o primeiro número, e aí eu vou ter que multiplicar 7 por 40, que é o valor relativo do número 4 no 42. Então, eu tenho 7 vezes 4, eu tenho 280. 14 mais 280, eu tenho 294. Essa era muito simples de fazer, né? A outra, gente, estava pedindo para vocês resolverem as multiplicações usando o algoritmo convencional. E aí, nós tínhamos que resolver as operações como nós fizemos lá no para casa, na folha do para casa, tá? Então, 8 vezes 6, 48, vão 4, 8 vezes 6, 48, com 4, 52. Resposta, 528. Próximo, 7 vezes 7, 49, vão 4, 7 vezes 3, 21, com 4, 25, vão 2. 7 vezes 4, 28, com 2, 30, vão 3. 7 vezes 1, 7, com 3, 10. Resposta, 10.059. Letra C. 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 5, 20, com 2, 22, vão 2. 4 vezes 0, prestem atenção, 0, mas eu tenho 2 aqui, ó, então eu tenho que descer esse numeral 2, né? Porque 0 mais 2 são, nós temos o resultado de 2, né? 4 vezes 2, 8. Resposta, 8.224. Confiram as operações, olhem se vocês fizeram direitinho. Novamente coloquei aqui em cima os numerais em vermelho, né? Que são os numerais que nós vamos ter que acrescentar após fazer a multiplicação dos algarismos, tá? A número 4, gente, era o seguinte, olha. A nota a seguir representa as compras de uma pessoa em uma papelaria. Os valores anotados correspondem a cada unidade do produto. Complete a nota com o valor total por compra. Registre os cálculos em seu caderno. Então, olha como que nós teríamos que resolver a multiplicação de valores que estão relacionados a dinheiro. Como eu falei com vocês no último vídeo, fica mais fácil de nós resolvermos, por enquanto nós não adicionamos centavos aqui, de nós resolvermos os números inteiros e acrescentar a vírgula e os 2 zeros, que correspondem a dinheiro, tá? Então, prestem atenção, aqui eu tenho caixa de lápis, que o valor unitário é R$3, e eu comprei 8 unidades de caixa de lápis. Se eu faço 8 vezes 3, eu tenho 24. Então, qual que é o valor? Porque aqui tá perguntando em dinheiro. Então, eu tenho R$24. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei o 8 pelo 3, acrescentei o R e o cifrão, né? O cifrão aqui que quer dizer dinheiro, como nós temos aqui no início, e completei com os 2 zeros também. Então, eu tenho R$24. A caixa de borracha, o valor unitário é 9, mas nós, né, a compra foi de 6 caixas de borracha. Então, 9 vezes 6, eu tenho R$54. A caixa de lápis de cor era R$18. Compramos 7 unidades. Aí, quando eu multiplico 7 por 18, olha, eu tenho 7 vezes 8, 56, vão 5. 7 vezes 1, 7, com 5, 12. Eu tenho R$126, tá bom? Apontador de mesa, R$27. Nós compramos 9 unidades. 9 vezes 27. 9 vezes 7, 63. Isso, a prof pensando. 63 vão 6. 9 vezes 2, 18. Com 6, 24. Gente, até a prof às vezes tem que pensar, viu? Vocês também. Às vezes dá um branco, a gente tem que puxar os fatos lá da memória. Então, a resposta é 243, tá bom? R$243. Eu tô colocando os valores aqui, ó, depois para ficar mais fácil a gente saber quanto que nós gastamos ao todo. 16 vezes 7, né? R$16 o valor unitário do compasso. Quantidade que foi comprada, 7. 7 vezes 6, 42, 1, 4. 7 vezes 1, 7, com 4, 11. Resposta, R$112, tá? Como que a gente vai saber o valor total da compra? Nós vamos ter que somar todos esses valores. Então, eu tenho que somar 24 com 54, com 126, com 243, com 112. Que aí eu vou ter 559. Vamos conferir, ó. 4 mais 4, 8. Com mais 6, 14.
com mais 3, 17, com mais 2, 19. Vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. 8 mais 2, 10. 14, 15. Vai 1. 1 mais 2. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. Resposta, 559. Só que aqui a gente está fazendo tudo sem os zeros. Quando eu vou colocar, né, sem a vírgula e os dois zeros, quando eu vou colocar o valor relacionado a dinheiro, eu vou acrescentar o R cifrão, a vírgula e os dois zeros. Então, qual que é o valor total dessa compra? R$559, tá? Confiram para saber se vocês fizeram corretamente. E vamos para a próxima atividade. Essa atividade, gente, ela era um pouquinho mais difícil, tá? Então, eu vou explicar para vocês e nós vamos pensar juntos, tá? Tá escrito assim, ó. Leia as informações do rótulo, faça os cálculos e complete a tabela com os valores que faltam. Então, vamos pensar aqui, ó. Aqui está falando o seguinte, nós temos um suco concentrado, que 500 ml desse suco concentrado rende 2 litros de suco. Então, quer dizer que depois, se eu despejar esses 500 ml dentro de uma jarra de suco, eu vou ter que completar com água até dar 2 litros. E aí, na hora que eu pensar, olha, 2 litros corresponde a 4 vezes 500 ml, ó. 500 ml mais 500 ml é igual a 1 litro. 1 litro mais 500 ml é 1,5 litro. 1,5 litro mais 500 ml são 2 litros. Então, eu estou dividindo esses 2 litros em 4 vezes 500 ml, para ficar mais fácil da gente entender, tá bom? E aí, esse suco aqui concentrado, ele já tem 500 ml. Tá? Então, eu vou ter que preencher, né? Vou ter que despejar, mas quanto de água para eu chegar a 2 litros? Mais 3 vezes 500, tá? Então, 500 ml mais 500 ml vai dar 1 litro. 1 litro mais 500 ml, 1,5 litro. Tá? Porque aí, no final, nós vamos render quanto? Nós vamos render 2 litros, porque a gente já tem os 500 ml do suco da fruta. Então, vamos pensar. Se eu tenho uma garrafa, esse 1 aqui já estava na atividade. Se eu tenho uma garrafa, eu vou ter que acrescentar quanto de água? Se eu já tenho 500 ml, eu vou ter que acrescentar 500 ml, 2, 3 para dar 2 litros, né? Então, eu acrescentei 1,5 litro. Se eu já tinha 500 ml e acrescentei mais 1,5 litro, eu vou ter um rendimento total de 2 litros, que é o que tá me falando aqui, porque aqui eu tenho uma garrafa. Ó, desculpa, gente, porque aqui eu tenho uma garrafa, tá? Agora, eu tenho aqui, ó, um acréscimo de 3 litros. Era o único número que eu tinha aqui. Então, vamos pensar. Se para uma garrafa, que tem 500 ml, eu tinha que acrescentar 1,5 litro, e o 3 litros vai ser o dobro, 2 vezes esse valor, então eu vou precisar de 2 garrafas. Vou precisar de 1 litro desse suco, não é? Desse suco concentrado. Então, se eu utilizar 1 litro desse suco concentrado, eu vou precisar, se a cada garrafinha dessa eu uso 3 500 ml, que é 1,5 litro, então vamos lá, eu vou ter 2, então vamos pensar aqui, ó, eu tenho a primeira garrafa, então eu vou acrescentar 1,5 litro, ó, acrescentei 500 ml, 1 litro, 1,5 litro, aí eu vou ter 2 litros, eu vou fazer isso novamente, ó, 500 ml, 1 litro, 1,5 litro, 2 litros. Então, na hora que eu fizer esses cálculos, eu vou ver que se eu acrescentar 1,5 litro de água nos 500 ml, eu vou ter acrescentado 1,5 litro mais 1,5 litro, porque são 2 garrafas agora, 3 litros. E aí, no total, eu vou ter feito 4 litros de suco, tá? Porque eu acrescentei 500 ml de uma garrafa, mais 1,5 litro, fiz 2 litros. Somei com 500 ml de outra garrafa, mais 1,5 litro, que aí eu vou ter mais 2 litros. 2 litros de suco mais 2 litros de suco, eu tenho 4 litros de suco, tá? Vocês estão vendo que é o dobro, né? E aí agora, aqui eu tenho um rendimento de 8 litros.
Se eu tenho um rendimento de 8 litros, quer dizer que eu tenho o dobro desse rendimento aqui. Então, vocês concordam comigo que o jeito mais fácil de eu descobrir aqui essa resposta desses dois aqui, ó. Se eu tenho 4, se aqui rendeu 4 litros e agora eu quero fazer o dobro, eu quero fazer 8 litros de suco, eu tenho que multiplicar por 2. Então, se para 4 litros eu precisava de acrescentar 3 litros de água, automaticamente 3 vezes 2, que é o dobro, eu vou ter que ter acrescentado 6 litros de água. E aí, quantas garrafas que eu vou gastar para fazer isso? Justamente o dobro, né? O dobro de garrafas. Então, se aqui eu tinha usado 2 garrafas de 500 ml, aqui eu vou precisar de 4 garrafas de 500 ml para eu conseguir ter um rendimento de 8 litros. E aí nós vamos ver que o próximo é o seguinte. Eu tenho aqui o numeral 9, que é a quantidade de água que eu vou ter que colocar. Essa quantidade de água, gente, se nós observarmos aqui, ó, é a soma de 3 mais 6. Então, é o seguinte, se para 3 litros eu gastava 2 garrafas e para 6 litros eu gastava 4 garrafas e agora eu quero 9, eu vou ter que acrescentar 9 litros de água, eu vou precisar de 6 garrafas, não é? Olha, 3 mais 6, 9, 2 mais 4, 6. Aqui eu estou explicando para vocês um jeito mais fácil da gente calcular. Mas vocês poderiam ter pensado como nós pensamos aqui nesse primeiro, ó. Então, vamos lá. Eu vou precisar de 9 litros de água. Então, se para cada garrafa eu preciso de 1,5 litro, né, que a gente já sabe aqui, ó, nesse primeiro, então vamos pensar. Eu gastei uma garrafa, 1,5 litro, 2 garrafas, eu vou ter somado 3 litros, mais uma garrafa, né? 3 garrafas, eu vou ter feito 4,5 litros de suco, mais uma garrafa, eu vou ter feito 6 litros de suco, mais uma garrafa, eu vou ter feito 7,5 litros de suco, mais uma garrafa eu vou ter feito 9 litros de suco, que é o que a gente 9 litros, vou ter acrescentado 9 litros de água, que é o que a gente precisava saber, né? Então eu gastei quantas garrafas? Eu gastei 6 garrafas, tá? Então, 6 garrafas, se cada garrafa tem 500 ml, qual a conta, o pensamento que eu tinha que ter? Ó, cada garrafa tem 500 ml. Então, vamos pensar. Eu vou gastar 6 garrafas, tá? 6 garrafas desse suco concentrado. Então, a cada 2 garrafas eu vou ter 1 litro, ó. 1 litro, 2 litros, 3 litros. Eu vou ter aqui 3 litros de suco concentrado. Com os 9 de água que eu acrescentei, eu vou ter um rendimento de 12 litros de suco, tá? Então, é só a gente pensar que para chegar aos 2 litros, eu tenho que pensar em quanto que eu vou ter que acrescentar os 500 ml de água, viu? E aí, lembrando sempre, a cada 2 litros de suco, né, eu vou ter uma garrafinha de 500 ml concentrado e mais 3 garrafinhas de 500 ml de água, que dá 1,5 litro. 500 mais 500, 1 litro, com mais 500, 1,5 litro, tá bom? Para essa atividade ficar mais fácil para vocês, eu sugiro que vocês façam um teste fazendo o seguinte, para vocês entenderem melhor esse problema, tá? Peguem uma garrafa de suco grande, né, a maior que vocês tiverem em casa, e aí peguem uma garrafinha de água mesmo, de 500 ml, e vai calculando, vai enchendo a garrafinha de água mesmo, para não fazer o suco, e vocês vão colocando as proporções, né? Coloquei uma garrafinha como se eu estivesse colocando uma garrafinha de suco. Agora eu vou completar com garrafinhas de água até dar 2 litros, tá? Vão fazendo isso para que vocês consigam perceber melhor a realização dessa atividade, tá bom? Agora, lá na página 86, nós tínhamos um problema também. Esses problemas de matemática são todos problemas para poder quebrar a cabeça, hein, turminha? E aí, tava pedindo o seguinte, ó. No caminhão da imagem, todas as caixas possuem o mesmo tamanho e transportam a mesma quantidade de garrafas de refrigerante. Então, aqui nós temos um caminhão que ele está lotado de garrafas de refrigerante. E eu quero que vocês imaginem um caminhão que tem como se fosse aqueles engradados, tá?
E aí nós temos que perceber um detalhe, olha, esse caminhão, olha aqui quantas caixas ele tem. Ó, não são só essas caixas que estão aqui por cima, não. Aqui nós temos 1, 2, 3, essa é a 4ª fileira de caixas. Então, pensem nisso para a gente poder pensar no problema. Porque cada bloquinho desse aqui, ó, tem 4 caixas iguaizinhas essa que estão aqui em cima. Essa é a 4ª e tem mais a 3ª, a 2ª e a 1ª. E todas elas estão com garrafinha de refrigerante, tá? Porque é um caminhão que só transporta garrafas de refrigerante, igual esses caminhões que a gente vê abastecendo os supermercados, os bares, tá bom? Restaurantes. Letra A. Quantas garrafas de refrigerante há em cada caixa? Então, nós vamos pegar uma caixa aqui, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente viu que nós temos 6 garrafas de refrigerante. Essa estava muito fácil, né? Letra B. Quantas caixas de refrigerante o caminhão transporta? Quantas caixas de refrigerante? Como que a gente teria que fazer essa conta? Nós teríamos que contar quantas caixas tem aqui em cima e multiplicar pela quantidade de fileiras, não é? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Então, essa primeira fileira, essa parte de cima do caminhão tem 30 caixas, né, de garrafa de refrigerante. Mas quer saber quantas caixas o caminhão transporta no total? Então, se nesta parte de cima eu tenho 30, eu vou multiplicar pela quantidade de filas que eu tenho aqui, né? Ou somar. Então, presta atenção. Se aqui eu tenho 30, nesta primeira fileira, 30 mais 30, que tem aqui nessa segunda fileira, 60. Mais 30, 90. Mais 30, 120. Então, aqui, nesse caminhão, eu vou ter um total de 120 caixas de refrigerante. Então, vamos voltar lá para a gente poder entender. Nós contamos essas caixas aqui de cima, que são 30. Mas vocês estão vendo que são 4 fileiras de 30? Porque, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 vezes 30, ou 30 somado 4 vezes, eu tenho 120. Agora, quer saber quantas garrafas de refrigerante há no caminhão? Nós já descobrimos nessa primeira que tem 6 garrafas em cada caixa de refrigerante. E nós já descobrimos que nós temos 120 caixas. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que multiplicar os 120 as 120 caixas pela quantidade de garrafas de refrigerante que tem em cada caixa. Ou eu posso somar os 120 6 vezes ou multiplicar 6 vezes os 120, que quando eu multiplicar eu vou ter 6 vezes 0, 0, 6 vezes 2, 12, vai 1, 6 vezes 1, 6 com 1, 7. Eu vou ter 720, que é a resposta, tá? 720 garrafas de refrigerante, tá bom? A última, gente, vocês tinham que elaborar um problema utilizando as informações da imagem a seguir. E aí era uma resposta pessoal, né? Quais que são as possibilidades que a gente tem de criação de problema? Que a gente tem um sabão em pó, que é o Clean, que ele rende 20 lavagens a cada 2 kg de sabão em pó. A gente poderia perguntar se quantas lavagens que rende se utilizarmos a embalagem com 1 kg ou com 500 gramas. Eu posso colocar um preço, por exemplo. Desculpa. Eu posso colocar um preço, por exemplo. O sabão em pó, a embalagem de sabão em pó de 2 kg, ela custa R$50. Qual é o valor da caixa de sabão em pó de 1 kg? Qual é o valor da caixa de sabão em pó de 500 gramas ou meio quilo? Então, tinha várias possibilidades de problemas que vocês poderiam ter criado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A próxima aula vai ser com explicação da continuidade da matéria, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima.